Que a bondosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja visível em nossas vidas diariamente. Amém? Amém. Grande alegria esta noite estar aqui compartilhando deste momento com a igreja. Um momento, como já disse, de um misto de emoções. Um momento em que estamos presenciando o servo do Senhor fazendo a vontade do Senhor. E a igreja, na expectativa, orando para que Deus abençoe aquele que concedeu a ela liderar segundo o padrão das Escrituras. Mas também na expectativa de receber no futuro aquele que há de liderá-la segundo o padrão das Escrituras. Hoje à noite eu quero compartilhar com vocês, como disse anteriormente, um dos assuntos que para mim é de fato de extrema importância, que é o assunto a vontade de Deus. Eu não vou dar as orientações acerca de como descobrir a vontade de Deus, mas eu quero, junto com a igreja, considerar, assim como em novembro do ano passado, quando os astros ficaram alinhados e trouxe aquela cena bonita, magnífica para as pessoas, quão bonito é, quão magnífico é, quando os filhos de Deus estão alinhados à vontade de Deus. É de suma importância que todo cristão conheça e faça a vontade de Deus. Alguns textos nas Escrituras me chamam a atenção. Eu quero começar com Efésios, por gentileza. Coloque-se em pé. Eu estarei lendo esse conjunto de versículos em Efésios capítulo 5. Em seguida estaremos orando ao Senhor, eu em voz alta e os irmãos acompanhando silenciosamente e dizendo amém quando assim julgarem necessário. Efésios capítulo 5, versos 15 a 21. Efésios 5, 15 a 21. No versículo 17 eu vou pedir a todos, após a minha leitura, para fazermos a leitura juntos. Eu vou ler todo o texto, depois voltarei para o versículo 17, onde nós todos iremos ler numa única voz. Efésios 5, de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Amém. Leiamos todos juntos o verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez esta noite em oração chegamos em Tua presença, com gratidão por tudo quanto o Senhor é e tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e em nosso meio. Pai, nos use por conhecermos a vontade do Senhor e executá-la, para que a glória do Senhor seja vista. Pai Celestial, nós pedimos as bênçãos do Senhor para o pastor André e sua família, para a igreja que há de recebê-los. Pedimos também a bênção do Senhor
para a igreja aqui, Batista da Fé, na expectativa de encontrar, de conhecer a vontade do Senhor quanto àquele que há de liderá-la, segundo o padrão das Escrituras. Ajude-me, Pai, a expor a Tua palavra com clareza, simplicidade, porém profundidade e precisão. Pedimos que o Teu Espírito Santo ajude aos que me escutam, para que escutem atentamente e opere de maneira tal que haja salvação e edificação. Pedimos tudo, ó Pai, agradecidos no nome precioso e santo de Jesus Cristo, a quem amamos. Amém. Pode sentar. O nosso texto, em Efésios capítulo 5, verso 15 a 21, é um texto que está dentro de um bloco que nós chamamos de aplicação do que Paulo tem ensinado nos capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 4 tem dois apelos que se encontram no verso 1 e no verso 17. No verso de número 1 do capítulo 4 você encontrará assim: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis, note bem aí a palavra andar, que é a mesma palavra que está lá no nosso texto. Andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. E ele vai descrever que tipo de comportamento é esse, tipo de andar é esse, o andar merecedor da chamada. A pregação é uma chamada ao arrependimento, a pregação é uma chamada à edificação, ao crescimento espiritual. Você, meu amigo, esta noite está aqui, se ainda não entregou sua vida a Jesus. É a vontade de Deus que você se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Você, meu irmão, que está aqui, é a vontade de Deus que você cresça espiritualmente para compreender qual a vontade de Deus e executá-la. Verso 17, nós encontramos o segundo apelo, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. E os versos seguintes, ele vai discorrer acerca de como é o comportamento dos gentios. No primeiro apelo está numa linguagem positiva. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. No segundo apelo está numa forma negativa, porém com uma expressão solene. Isto digo e do Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Os gentios andam obscurecidos de Deus. Os gentios andam alheios à vida de Deus. Os gentios não estão preocupados em conhecer e fazer a vontade de Deus. Conhecendo o pastor André e a sua família, estou certo que eles deram grande importância para fazer a vontade de Deus. Tenho feito nos últimos meses uma pesquisa com alguns colegas. Me diga teologicamente ou biblicamente quanto tempo um pastor deve permanecer numa igreja. Alguns têm a ideia que o pastor deve permanecer a vida toda na igreja. Deve permanecer anos e anos e muitos anos a fio. A resposta de todos que eu tenho perguntado tem sido a mesma. A Bíblia não diz. A Bíblia não especifica quanto tempo um pastor deve ficar à frente do rebanho local. Sempre entendi o pastorado como sendo algo muito mais amplo do que apenas uma localidade. A preocupação com as ovelhas do Senhor
não apenas ali, naquela localidade, mas a responsabilidade de viver a vida cristã e de aconselhar, de orientar, segundo o padrão das Escrituras, por onde ele, porventura, pudesse passar. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, nós encontramos Pedro registrando como se deve pastorear, como não se deve pastorear e como se deve pastorear. E no versículo 4, ele conclui aquele seu pensamento aos pastores, aos presbíteros, aos anciãos, com estas palavras: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa imacessível da glória. Jesus é o Supremo Pastor, e nós, abaixo do pastorado do Supremo Pastor, devemos pastorear segundo o modelo que ele estabeleceu. Portanto, precisamos conhecer e fazer a vontade dele. Para conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, necessário se faz intimidade com Deus. Quanto mais íntimo nós somos de uma pessoa, mais fácil se torna a gente conhecer a vontade da outra pessoa. Estejam certos que a minha esposa conhece muito bem a minha vontade. Pela maneira dela falar, inclusive antes da gente sair, eu nas entrelinhas já podia saber a vontade dela. É importante que o crente em Cristo Jesus, aquele que se diz nascido de novo, busque conhecer e fazer a vontade de Deus. O texto em Efésios capítulo 5 começa com o que nós chamamos de conclusiva, uma palavra conclusiva, uma conjunção conclusiva, mas tem algumas ordens para observarmos. Note bem, versículo 15: diante de tudo que tem sido dito, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Como sábios devemos procurar viver nesse mundo. Devemos viver neste mundo. Jesus Cristo definiu seus discípulos: vós sois a luz do mundo, vós sois sal da terra. Ele assim disse, registrou o evangelista João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vede prudentemente como andais. Estou certo que o pastor André e sua família têm procurado andar segundo o padrão das Escrituras com toda sabedoria, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios. Como o sábio anda, remindo o tempo, aproveitando o tempo de leitura das Escrituras, meditação das Escrituras e estudo das Escrituras, comunicando as Escrituras. E a explicação: porque os dias são maus. Vivam deste jeito, desta maneira, porque os dias são maus. Amados, os dias são maus, somos informados disso. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, falou aos seus discípulos, João 16:33, estas palavras vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Precisamos de intimidade com o Senhor para conhecer e fazer a vontade do Senhor. Aí vem a palavra de atenção, verso de número 17, que lemos juntos. Observe, Efésios capítulo 5, versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai o que todos juntos?
compreender qual a vontade do Senhor. O pastor pode compreender que a vontade do Senhor em determinado período, já no ministério da igreja local. Essa é a vontade do Senhor. Uma das doutrinas que tem sido negligenciadas por muitos dos crentes em Cristo Jesus é a doutrina chamada de um sacerdócio do crente. O Senhor Jesus Cristo, quando foi crucificado pelos nossos pecados, o véu que separava o lugar santo do santo dos santos foi rasgado de alto a baixo, não havendo necessidade mais de um sumo sacerdote para interceder pelo povo, porque o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, ele tem nos favorecido e tem nos concedido esse sacerdócio, que o apóstolo Pedro interpreta na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, o texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. O pastor não tem tempo estabelecido para ficar numa igreja local, senão o tempo que Deus estabeleceu e que ele deve conhecer. E esse tempo é para ser conhecido pelo pastor e não pelas ovelhas. O pastor deve ter o discernimento, a compreensão das Escrituras e dos acontecimentos, e se adequar ao que o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo do sol. E ele descreve, ele dá uma relação ali exemplificando tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de alegrar-se, tempo de chorar. Há tempo para tudo, tudo tem o seu tempo. Pastor André teve o tempo de chegar aqui, está tendo o tempo de sair. Vou reconhecer que é a vontade de Deus. A igreja deve compreender. Nós convidamos o pastor, mas foi ele quem aceitou o convite, foi ele quem decidiu. Eu costumo dizer, no final das contas, quem decide é o pastor. A igreja pode oferecer ouro em pó ao homem de Deus, mas se o homem de Deus entender, como já aconteceu comigo, na cidade de Fortaleza, eu fui convidado por um missionário para pregar numa igreja que estava sem pastor. Eu disse, irmão, eu não entendo que é tempo de sair da igreja Batista Regular da Esperança, do conjunto prefeito José Valdo. Mesmo assim, ele insistiu e ele me convidou para pregar. E aquela igreja, eu atendi ao convite dele e fui pregar. Aquela igreja, depois que eu havia pregado, o missionário chegou com um convite. Eu disse, irmão, você podia me trazer ouro em pó, mas eu não posso sair daqui, porque entendo que não é tempo de sair. Entendo que a vontade de Deus é tempo de ficar. E de fato, continuei lá na igreja Batista Regular da Esperança, no conjunto prefeito José Walter, por mais alguns anos, e saí depois de 8 anos e 9 meses por entender que era a vontade de Deus. O texto nos mostra a importância de andar com Deus. Esse texto está dentro de um bloco que tem estes apelos. Por isso, diga-no Senhor, rogo-nos, pois, irmão, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Se comporte assim. Isto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. E o nosso texto, portanto, vede prudentemente como andais.
e estabelece como deve ser o nosso andar. Nós precisamos estar atentos aos acontecimentos do tempo. Precisamos estar vivendo de modo não insensato. Se você for para Tito capítulo 2, versículos 11, 12, 13, você observará lá que a graça de Deus chega trazendo salvação, a graça de Deus chega trazendo educação, e a graça de Deus chega trazendo esperança. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. É muito importante a gente compreender que a graça de Deus, ela chega trazendo salvação a todos os homens. E o texto em Tito, capítulo 2, versículo 11, versículo 12, o apóstolo continua dizendo da seguinte maneira, educando-nos. Essa graça chega trazendo salvação, educando-nos, trazendo educação, educando-nos para que vivamos no presente século, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. Aí a esperança é aguardando a bendita esperança. Veja, educando-nos para que vivamos de maneira sensata. O nosso texto em Efésios 5 nos diz: não vos torneis insensatos. O homem de Deus, que vive segundo o padrão da palavra de Deus, está vivendo de maneira sensata. O pastor tomou uma decisão por entender ser a vontade de Deus, andando em intimidade com Deus. Agora o final do verso 17 diz: mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor? Eu não vou discorrer sobre a vontade que nós chamamos de decretiva e permissiva. A vontade que John MacArthur e C.A. Spurgeon chamam de vontade soberana e vontade preceptiva. De fato, as Escrituras mostram a vontade de Deus. E o homem de Deus, seguindo os princípios que a palavra de Deus estabelece, vai tomar as decisões convicto de que é isso que Deus quer para a minha vida. Estou certo que se o pastor André ficasse ou fosse para outro local, por reconhecer que era a vontade de Deus, ele estaria na vontade de Deus. Ele tem reconhecido com a sua família que é ir para Uberaba, por entender, é a vontade de Deus. O texto ainda tem estas orientações: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E vai descrever que um homem que se enche do Espírito, o crente que se enche do Espírito, vai viver desta maneira: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. A importância de conhecer para fazer a vontade de Deus é grande. Meu irmão, você está aqui. Quero te mostrar agora quão importante é conhecer e fazer a vontade de Deus. Veja como o Senhor Jesus Cristo considerou como algo de extrema importância
Abram suas Bíblias para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo de número 7. São as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. O Senhor Jesus já tem dado várias orientações aos seus discípulos. Você observa isso nos versículos 1 e 2 do capítulo 5. Mateus capítulos 5, 6 e 7 são reconhecidos como Sermão da Montanha. No capítulo 7, começando com o versículo 21, veja a importância que o Senhor Jesus Cristo dá para a vontade de Deus. Todos juntos. Quem diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Perceberam a importância que o Senhor Jesus Cristo dá para se conhecer e fazer a vontade de Deus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é o fato de realizar determinadas tarefas que a pessoa vai entrar no reino dos céus, mas é o fato do seu estilo de vida que reflete a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você, meu amigo, pode compreender que é a vontade de Deus a sua salvação? Deus, através do profeta Ezequiel, disse que não se agrada na morte do ímpio. Pelo contrário, Ele deseja que o perverso se converta e viva. Hoje à noite, você está aqui. É desejo de Deus que você se arrependa, se converta e viva. Porque você está ouvindo a palavra dele. E pela palavra e pela operação do Espírito Santo, você receberá vida. Você será ressuscitado espiritualmente dentre os mortos. Vá rapidamente para 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5. Note o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Aliás, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Amém. Agora, voltando mais uma vez para Mateus capítulo 7, a fim de mostrar que não é se encher de trabalho dentro da comunidade que nós chamamos igreja, que a pessoa entra no céu. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo, depois de dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, aí ele vai dizer que muitos, naquele dia, note bem, muitos hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Perceba que eram pessoas que conheciam o valor, o poder do nome do Senhor. Não é tão somente entender a doutrina correta, não é tão somente viver proclamando Senhor Jesus, mas é viver um estilo de vida em que demonstra que de fato reconhece que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz, Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo se e somente se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Muitas pessoas podem estar na comunidade cristã, na igreja, fazendo trabalhos, no entanto, não alinhados com a vontade de Deus, não em harmonia com a vontade de Deus. Note o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer no verso seguinte de Mateus capítulo 7, verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? Perfeito, pecado. O que é iniquidade, senão o que não está em equidade? Iniquidade é o que não está em equidade com a palavra. Não está em harmonia com a palavra, não está vivendo segundo o padrão de Deus. A vontade de Deus está expressa pelos princípios estabelecidos por Deus. Todos nós devemos viver segundo Deus estabeleceu na palavra dele. Pensemos assim: Deus quer que trabalhemos não apenas para nós, mas que trabalhemos para o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Fazemos o trabalho segundo o padrão de Deus, em benefício do próximo. A visão de Deus nunca foi uma visão tão somente localizada. Você pode ver isso primeiramente no plano material ou físico. Em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, tem a narrativa de que Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. E Deus deu essa ordem: crescei e multiplicai-vos e o quê? Enchei a terra. Veja que a visão de Deus era a terra. Nós devemos viver aqui como o pregador David Merckx, em certa conferência, pregou, e eu gostei muito da expressão: espelhando Deus e espalhando a glória dele. Devemos viver como um espelho para as outras pessoas, e vivemos segundo o padrão que Deus estabeleceu, e nós espalhamos a glória dele onde porventura nós passarmos. Observe, por gentileza, capítulos 5 e 6 de Gênesis. 2 homens andaram com Deus, e estes homens foram ricamente abençoados por se comportarem segundo o padrão que Deus estabeleceu. Note, por gentileza, Noé, versículo 24 do capítulo 5 de Gênesis, que Enoque, o primeiro homem, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou segundo o padrão estabelecido por Deus. Agora vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, Deus mostra muita tristeza pelo padrão em que os homens estavam vivendo naquela época. E Deus toma a decisão de destruir a raça humana, tudo e todos. Agora vamos para o versículo 8 de Gênesis capítulo 6. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, todos juntos. Noé andava com Deus. Por causa de Noé, a esposa dele, os 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as 3 noras foram salvos. Por sua causa,
pelo seu testemunho, pelo seu estilo de vida, andando segundo o padrão da palavra de Deus, em vida santa, vida piedosa, muitas pessoas poderão ser salvas. Como você está andando? Deus espera que você ande segundo Ele tem estabelecido na palavra dele. O pastor André está indo por reconhecer, junto com sua família, que é a vontade de Deus servir em outro campo. E estamos aqui para apoiá-lo em oração, em conselho, caso ele julgue necessário e queira consultar-nos. Estamos aqui confiantes que Deus, o Senhor, é com eles. Amém. Vamos um pouco mais adiante em Gênesis, agora capítulo 12. Gênesis capítulo 12, o que Deus espera de seus servos. Eu entendo que Abraão aqui é um bom modelo segundo o que Deus estabeleceu para ele. Deus havia chamado um homem de um problema no seu casamento, o problema da esterilidade. A sua esposa era estéril e não podia ter filho. E Deus chama este homem. E Deus vai, através deste homem, prometer ou fazer algumas promessas. Primeiro ele ordena. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele promete: de ti farei uma grande nação, o Deus dos impossíveis, e um homem cuja mulher é estéril. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. O que Deus espera de todos os seus servos, eu entendo que é o final do versículo 2. É bem apropriado para todos nós, todos juntos. Sê tu uma bênção. Sejas tu uma bênção. O imperativo aí: sê tu uma bênção. Deus espera que você seja um canal de bênçãos. Deus espera que eu seja um canal de bênçãos. Deus espera que nós conheçamos e façamos a vontade dEle, sendo nós um canal de bênçãos. O texto não para aí. Olha o versículo de número 3. Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todos juntos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note que não é em ti serão benditas algumas famílias da terra. Não. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através de ti, Abraão, a bênção estará à disposição de todas as famílias da terra. Amém. Nem todas as famílias da terra receberão a bênção pelo fato da dureza do coração da família. Meu amigo, esta noite você pode ser ricamente abençoado com a salvação. Olha, Deus promete a Abraão. Vá por gentileza para o primeiro versículo do Novo Testamento. O primeiro versículo do Novo Testamento, Mateus 1:1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O cumprimento da palavra de Deus. Deus é fiel. Empenhe-se para conhecer a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Ah, se eu quisesse fazer a minha própria vontade, hein? Se o pastor André e a esposa quisessem fazer a vontade deles, certamente pelo aconchego da família em Belém do Pará, não é isso? Seria fantástico. Mas para eles que saíram do convívio de suas famílias e foram para o seminário se prepararem dentro das Escrituras,
ficando 4 anos de maneira dedicada no estudo das Escrituras. E depois, ao sair, para assumir algumas igrejas que estavam precisando. A igreja em Uberaba. Agora acertei. A igreja em Uberaba está precisando de um homem de Deus, de uma família que vive segundo o padrão de Deus. Estes irmãos receberam uma bênção. Quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo, ele é repleto de bênçãos, muitas e muitas bênçãos. A bênção da salvação, ou da vida eterna, a bênção de ter muitos irmãos, a bênção do Espírito Santo. São tantas bênçãos que nós poderíamos certamente nomeá-las. Agora eu quero chamar a nossa atenção, irmãos, para que nós, conhecendo a vontade de Deus para fazer, é que não devemos pensar somente no local, devemos pensar muito além. O Senhor Jesus Cristo viveu cerca de 30 anos, alguns dizem 30 anos e 6 meses na carpintaria do seu pai. O Senhor Jesus Cristo toma conhecimento que chegou aquele que vinha preparar o caminho do Senhor. O Senhor Jesus Cristo dirige-se para João Batista para ser batizado. Deixa a carpintaria, seu pai. E ele, em Marcos capítulo 6, versículo 3, vai ser reconhecido como carpinteiro. Não é este o carpinteiro? Filho de José e Maria, não vive entre nós? Seus irmãos, e lá dá os nomes, José, Tiago, Judas e suas irmãs. Jesus reconhece, é a vontade de Deus agora, que eu saia do convívio da minha família, da carpintaria, e vá para desenvolver o ministério que nós chamamos de ministério popular, vida popular. Ele é batizado, identificando-se com os pecadores, não tendo ele pecado nenhum. Por isso João Batista não queria batizá-lo. Ele é que precisa ser batizado, porque é necessário que se cumpra a justiça. Ele se identificando com os pecadores. Nós, quando somos batizados, diferentemente do batismo de João, o batismo de João era para arrependimento, o nosso batismo não é para arrependimento. Nós, quando somos batizados, nós nos identificamos com o Senhor Jesus na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Jesus Cristo desenvolveu um ministério de 3 anos sobre a face da terra. Depois de 3 anos, ele morre. Ele é crucificado pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de todos aqueles que, arrependidos, o confessarem como Senhor. Hoje à noite você reconhece que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Você hoje à noite está disposto a dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, faça de mim uma nova criatura, e eu quero viver em harmonia com a palavra do Senhor. Eu quero viver fazendo a vontade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Sobre a sua morte nós identificamos como morte substitutiva, morte expiatória, morte vicária, morte propiciatória. Ele morreu pelos meus pecados. Sou muito grato para com o meu Senhor e quero viver segundo os passos dele. E você, hoje à noite, considere a vontade de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus Cristo, depois de ressuscitado, passou ainda alguns dias, 40 dias, com os seus discípulos, e antes de ser assunto aos céus, ele disse, registrado por Mateus, e de fazer discípulos de algumas nações, todas as nações. Ele diz, e de pregar o evangelho a algumas criaturas,
Ele disse, citei Mateus, Marcos, agora vou citar Lucas 24:47. Ele disse que em seu nome se pregasse arrependimento a todas as nações, começando em Jerusalém. Daí Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce onde? No dia de Pentecostes, festa judaica sendo comemorada em Jerusalém. Em João 20:21 ele diz, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João registrou, porquanto o Pai enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Atos 1:8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Só em Jerusalém? Tanto em Jerusalém, só na Judéia, como em toda a Judéia e Samaria. E aonde mais? Até os confins da terra. Pastor André, você e sua família são convictos de que é a vontade de Deus. É isso mesmo, siga em frente. Não olhem para trás. É a vontade de Deus. Vão em frente. Não olhem nem para a esquerda nem para a direita. O que ficou, ficou. Deus tem a vontade dele. E a vontade dele é soberana. A vontade chamada de preceptiva, que está dentro dos preceitos, dentro do padrão das Escrituras, vocês estão seguindo. Vão em frente. A igreja deve reconhecer. É vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus, o Deus soberano, nós nos submetemos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos mais uma vez orar ao Senhor. Enquanto todos estão com suas cabeças baixas, eu quero perguntar a você: você está considerando como você está vivendo a vida? Traga o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Viva segundo ele estabeleceu. Hoje à noite você está considerando: quero conhecer e fazer a vontade de Deus, ainda que eu venha sofrer. Hoje à noite, traga o teu caminho ao Senhor. Não deixe para amanhã. Vamos pregar o Evangelho onde nós estivermos. Bendito Pai Celestial, mais uma vez hoje à noite chegamos diante do Senhor com alegria pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos chamados teus filhos. Queremos viver neste mundo perverso, como diz a tua palavra, que o nosso Senhor se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Queremos viver aqui espelhando a tua imagem e espalhando a tua glória. Abençoe a família do pastor André. Abençoe a igreja que estará recebendo esta família. Continue abençoando a igreja Batista da Fé, para que juntos aqui permaneçamos vivendo segundo o padrão da tua palavra. Tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus a quem amamos. Amém.